que disse Anal, que foi para a Lua. Só que a Terra era azul, mas não disse. Quando o príncipe Dom Henrique, um príncipe meio doidão, belo, vivia vestido no manto de Cristo, esse homem estranho, filho da Idade Média, inesperadamente, se converte no tecnólogo mais avançado. Numa praia portuguesa, ajeita as coisas para montar navios que não existiam. Navios com leme fixo, por exemplo, que era uma coisa dos árabes, que na Europa nunca tinham usado. Navios com a vela latina, que é boa para navegar. E navios em que ele aprendeu com os chineses e os árabes a pôr bússola, a pôr astrolábio. Com esse navio montado, foi possível enfrentar o Mar Grosso, o Atlântico, para chegar aqui. Esse navio, essa criação, é mais importante que o anal dessas espaciais. Na hora dos descobrimentos, Portugal estava na vanguarda dos povos. Suas características contrastavam com tudo que se via pela Europa. A começar pela precocidade do seu surgimento como nação, a primeira do mundo. E eram ousados, com imensa coragem de si mesmos. Como é que se explica que um povo português e espanhol se expandem e criam a primeira civilização mundial? Vocês sabem que Portugal tem as fronteiras mais antigas da Europa. Mais de 800 anos de fronteiras estáveis. Era uma faixa estreita com apenas 1 milhão e meio de habitantes que não tinham saída a não ser o mar, porque atrás estava o inimigo, estava a Espanha. A necessidade de ir ao mar para pescar, para descobrir, era ineludível. Isso fez de Portugal um país de pescadores, um país de navegadores e, necessariamente, um país onde a tecnologia naval foi desenvolvida de uma forma diferente do que poderia ser desenvolvida em outros países, porque ali era uma questão de sobrevivência. Ou eles seriam bons pescadores ou bons navegadores, ou eles não sobreviveriam. E isso resultou, sem dúvida nenhuma, numa formação de uma tecnologia que recebeu a contribuição de povos árabes, recebeu a contribuição do povo judeu e recebeu a contribuição, evidentemente, de toda aquela amálgama cultural, científica que existia na península. Desde tempos muito remotos, o território hoje português serviu de ponto de encontro a lusitanos, galegos e célticos, vindos de vários caminhos em busca de estanho e cobre. Viviam em uma economia agropastoril. Praticavam cultos e faziam oferendas a seus deuses. No século VIII a.C., os fenícios invadiram a península, trazendo a metalurgia do ferro, as primeiras formas de escrita e o conceito de cidade. Depois vieram os gregos e cartagineses, gente marcada pela navegação e pelo comércio. Em 218 a.C., os romanos invadem a península. Os soldados romanos desembarcaram na Península Ibérica. Comeram os povos que tinham lá antes. Não é comeram antropofagicamente, não. Comeram na alma. Substituindo sua língua pelo latim. Um latim porco, um latim sujo, um latim impuro, que resultou ser espanhol e português. Com a onda bárbara, visigodos, alanos, suevos dominaram a península até que os árabes invadiram a península. Os europeus se orgulham muito de serem herdeiros da cultura latina e grega. Mentira! Foram os árabes que ensinaram a eles. Os árabes é que sabiam. E tinham os textos de Aristóteles e Platão. Os árabes que tinham, por exemplo, número, esse algarismo arábico.
que a gente usa. E que aí, por 1300 e pouco, através de Portugal, ensinaram a Europa a fazer conta. Até então, fazia conta com a remo romana. Você já imaginou aquele pauzinho? Pauzinho 37 multiplicado por pauzinho 24. Ninguém é capaz de fazer essa conta. Agora, com o algarismo arábico era outra coisa. Portugal, sob domínio muçulmano, era um colorido mosaico de mercadores, artesãos e antigos camponeses de raízes étnicas muito variadas, todos falando árabe. O moinho d'água, o algodão, o bicho da seda, a laranjeira, a cana-de-açúcar, o azulejo, a telha mourisca, o muxarabi, a varanda, o gosto pelo açúcar, a doçaria, o gosto pelo asseio, água, claridade, o pandeiro. O Moro viajou para o Brasil na memória do colonizador e ficou. Até hoje sentimos sua presença. Ao visitar agora a Turquia, com grande surpresa, eu descobri que a essência da paisagem de mais de metade de Portugal é de origem moura. Isso mudou por completo minha ideia da história do Brasil e do povo brasileiro. Nós somos mozárabes porque somos portugueses. Tanto quanto do contato com os mouros, resultaram da convivência com os judeus traços inconfundíveis sobre os portugueses colonizadores do Brasil, sobre sua vida econômica, social e política, sobre seu caráter. Pode-se atribuir à influência israelita muito do mercantilismo nas tendências do português. O próprio anel no dedo, com rubi ou esmeralda, não será outra reminiscência israelita? A partir de Portucale, que era um condado chamado Condado Portucalense, uma realidade nova começou a se criar. Uma língua nova começou a se constituir. E a preocupação desse povo foi a criação de uma nação que foi se formando a partir de duas grandes ações. Uma de expulsão dos mouros e a outra de combate aos castelhanos. Esses eram os portugueses. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que fala os portugueses. Se a escutássemos bem, ouviríamos nela os rumores da longínqua fonte sânscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemo-lhes uns pós de arábica língua e teremos o que chamamos o Tesouro do Lácio. 1288. O português se torna a língua oficial do país. É fundada a primeira universidade. Lisboa se converte em metrópole internacional. A corte é um núcleo de cultura cosmopolita, de técnica e mercantilismo. A centralização sobre o sagrado dá lugar à centralização no econômico. Acresce ainda que esses lusíadas eram atiçados pela mais viva vontade de aventura, por uma ambição tremenda de enricar e por uma curiosidade científica e um pendor experimentalista sem paralelo. Diziam, por exemplo, contra toda a sabedoria de seu tempo, que só era confiável o saber de experiência feito. Sua audácia maior era dizer que, apesar de irracional a ideia de que o mundo era uma bola, ele era mesmo uma bola. Em Sagres, Dom Henrique reúne sábios e técnicos de diferentes origens, ordena os conhecimentos adquiridos, estimula a experimentação e a inovação. Nessa escola de pensamento, produz um corpo teórico e prático da arte e ciência da navegação. Financiado pelo Estado, pela Ordem de Cristo e pela poderosa burguesia mercantil,
Dom Henrique desenvolve um programa progressivo e sistemático para conhecer o desconhecido. Envia 15 expedições à costa ocidental africana, tentando ultrapassar o Cabo Bojador, limite do mundo conhecido pelo europeu. Foi esse punhado de homens, provenientes, a maior parte, de pescadores ou de camponeses, que foi chamada para o mar e foi avançando. Isso não teria sido possível antes, porque a visão do mundo da Igreja ameaçava de heresia quem não concordasse com ela. Mas com a chegada dos ventos do Renascimento e do conhecimento de Aristóteles e de outros, caiu esse medo anterior e realmente o apelo do mar foi irresistível. O infante morre em 1460, mas a aventura marítima em busca de terras, povos a conquistar e riquezas não para. Serra Leoa, Príncipe, São Tomé, São Jorge da Mina, Rio Zaire, Baía de São Brás e, em 1488, o Cabo da Boa Esperança. Desvenda-se então o Mar Índico, Sofala, Mombaça, Melinde. Os portugueses estabelecem feitorias, escravizam negros e criam empresas produtoras de gêneros tropicais. Finalmente, em 1498, Vasco da Gama alcança Calicut, a Índia. Outros mundos se revelam. Renova-se e alarga-se infinitamente o horizonte da vida. As naus e caravelas despejaram o mundo em Portugal. Não só do ponto de vista da fisionomia humana, da geografia humana, mas da biologia, da botânica, da zoologia. Em Portugal desembarcaram animais nunca vistos, animais estranhos, povos estranhos, línguas estranhas. E isso veio a se somar a toda aquela amálgama cultural e humana que já fazia parte da fisionomia da península. Portanto, quando Portugal embarca, o que embarca é um povo mestiço. No Brasil de índios e negros, a obra colonial de Portugal foi também radical. Seu produto verdadeiro não foram os ouros buscados e achados, nem as mercadorias produzidas e exportadas, nem mesmo que tantas riquezas permitiram erguer no velho mundo. Seu produto real foi um povo-nação. Ora, por que é muito importante resgatar essa memória hoje? É preciso a gente reconhecer de que há um preconceito no país muito grande pelo fato do Brasil ter sido gerado pela cultura portuguesa. Então, do que nós estamos falando aqui é que o Brasil é filho de uma sofisticadíssima imaginação e de uma sofisticadíssima criação mental. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje no silêncio hostil o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda a vida ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda, dá o sopro, aragem ou desgraça ou